Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje tirando todas as dúvidas, mais uma vez, sobre aposentadoria e também sobre planejamento financeiro. Qual que é a hora certa para a gente começar a planejar a nossa aposentadoria e como fazer isso de forma correta. Por isso que a gente recebe hoje, mais uma vez, o Eduardo, que esteve aqui na semana passada, tirando as dúvidas técnicas sobre a aposentadoria, e também o Fabrício, que vai ajudar a gente a planejar financeiramente, tudo bonitinho, para não ter dor de cabeça no final da vida. Eu quero reforçar o sorteio por telefone e por e-mail. Você que tem dúvida, você que faz tempo que está numa situação difícil aí com a aposentadoria, ou você que quer planejar a sua, você que é jovem e não sabe como, manda sua dúvida para a gente. No final do programa você está participando do sorteio do livro, tá? Você que não ganhou na semana passada pode ser o sorteado de hoje. Quero aproveitar também todos que acompanham a Ação Nacional e fazer um convite para que você ajude essa obra de evangelização da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. Muitas pessoas escrevem para a gente aqui no Ação Nacional, muitas pessoas escreveram na semana passada, como é bom a gente conversar sobre assuntos assim, a gente entender melhor sobre esses temas, sobre aposentadoria, sobre o dia a dia, sobre todo o nosso trabalho. Pois é, a gente só consegue fazer esse tipo de discussão aqui porque você de casa ajuda a gente com isso, porque você que é sócio, quero agradecer a todos que já são sócios, colaboram. Você que não é, sinta-se convidado a ajudar esse projeto de educação, de orientação, de evangelização. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e a gente mais uma vez agradece e fica feliz junto com você, tá bom? Fabrício, quando a gente fala de planejamento financeiro, de aposentadoria, muita gente fala assim, eu não vejo a hora de parar de trabalhar. E será que toda hora é hora de parar de trabalhar mesmo? Quando é que alguém deve pensar em parar de trabalhar? Em que situação ela deve pensar nisso? Isso aí vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que, se você falar para ela parar de trabalhar, ela vai adoecer imediatamente, né? E vai morrer logo, porque tem pessoas que gostam do trabalho, né? Aliás, tem estudos que mostram isso, que em geral, quando a pessoa se aposenta, ela acaba desenvolvendo alguns tipos de doenças relacionadas como é que fala? Depressão, né? São problemas relacionados à falta do trabalho em si, né? Do ponto de vista estritamente financeiro, o que a pessoa tem que ter em mente, no caso dela se aposentar, é fazer uma conta bastante simples. Qual é o montante de gastos fixos que a pessoa tem no mês? Com base naquele montante de gastos fixos que ela tem no mês, ela vai ter que fazer uma outra conta para ver, no momento em que ela se aposentar, se aquela cobertura que ela vai ter da Previdência Pública, mais eventuais outras fontes de renda que a pessoa teve, como, por exemplo, a própria aposentadoria privada, ou imóveis que a pessoa tem que estão para alugar, rendimentos das ações, alguma coisa desse tipo, se aquilo vai ser suficiente para suprir os gastos fixos que aquela pessoa tem por mês. Uma coisa que é interessante, não só no Brasil, que está acontecendo bastante, mas em todo lugar do mundo, os filhos estão saindo cada vez mais tarde de casa, por conta de questão do aumento do desemprego, ou às vezes por conta da própria comodidade, que é você ficar com os pais, né? Então, tem essa questão. E aí o montante de gastos da família acaba sendo um pouco mais elevado, né? A pessoa que está pensando em se aposentar, às vezes ela acaba não efetivamente se aposentando, porque tem essa nova realidade, né? E isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil principalmente, né? No Brasil a gente tem o preço dos imóveis está cada vez mais alto, fica muito difícil você sair de casa e procurar sua própria moradia, né? E os filhos estão morando com os pais. Se trabalha até mais tarde, então. Acaba se trabalhando até mais tarde, exatamente por conta deste nível de gastos mais elevados que a pessoa tem em função de você ter lá as pessoas agregados, né? Pode ser filho, pode ser outro tipo de parente e tal, mas que são pessoas que estão lá. Então, a pessoa tem que pensar, antes de efetivar a sua aposentadoria, se todos aqueles gastos em que ela está incorrendo vão ser suficientes, vão ser compensados, né? Vão ser cobertos pelo volume de recursos
da aposentadoria. Pelo estilo de vida dela, pelos compromissos de casa e tudo mais. Né? O Eduardo, a gente recebeu uma participação que vem do Francisco. Obrigada, Francisco, por escrever aqui para a gente. Ele diz que tem 28 anos, mora em Caeté, Minas Gerais, ele é cadeirante e ele quer saber o seguinte, se ele consegue se aposentar por invalidez. Será que dá para a gente dar um esclarecimento para o Francisco? Veja, o benefício de aposentadoria por invalidez, ele é devido para quem estava contribuindo, né? Já tinha iniciado o início dos seus recolhimentos e, por um momento lá, ele teve algum problema e se tornou inválido. Então, a contribuição para a Previdência Social tem aquela natureza de seguro, né? Quer dizer, você pode usufruir dos benefícios depois de ingressado no sistema e iniciar os recolhimentos. Aí eu não sei se seria o caso dele esse. Que ele não especifica, né, se ele já contribuiu. Por exemplo, se ele nunca fez uma contribuição com o INSS, vai ficar difícil, não vai se aposentar por invalidez. Aposentadoria por invalidez, não. Agora, se ele já contribuiu em algum momento da vida, pode haver alguma chance? Se ele tiver a qualidade de segurado, quer dizer, não basta ter recolhimentos no momento da vida e no momento que ocorreu justamente o fato que ocasiona o direito ao benefício, ele estar muito tempo sem recolher. Então, esse benefício, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, ele exige que a contribuição esteja pelo menos próxima do evento que ocasiona o direito ao benefício. Essa dúvida eu tenho também. Aposentado que ainda trabalha, ele pode receber auxílio-doença? Não, ele não pode acumular os dois benefícios. Mas voltando ao caso dele, existe um outro benefício, um benefício assistencial ao deficiente e ao idoso também, que não exige o recolhimento de contribuições. Sendo o benefício assistencial, ele leva em consideração apenas a questão da renda per capita familiar. Então, se ele tiver numa situação em que a família ela tenha um quarto do salário mínimo per capita, ou seja, se a renda da família for de um salário mínimo para 4 pessoas, ou seja, uma situação realmente de necessidade, ele pode requerer esse benefício assistencial ao deficiente, independentemente de recolhimento. É uma alternativa no caso dele. Não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial, o valor é um salário mínimo. Talvez o caso dele seja mais próximo disso, eu não tenho mais detalhes para poder dizer com certeza. Mas existe essa possibilidade. Eu tenho uma dúvida também, e foi uma dúvida de um telespectador na semana passada, aproveitando aí esse nosso momento Tira Dúvidas, Eduardo, do Pedro Albuquerque, ele é de Teixeira de Freitas, na Bahia. Obrigada pela participação, Pedro. Ele diz o seguinte, que ele veio de Portugal e que lá ele era aposentado. No Brasil, ele está procurando trabalho e pretende se aposentar. Ele quer saber se tem algum problema entre as duas aposentadorias. E o que eu questiono também é o seguinte, quem trabalha no exterior, passa um tempo fora trabalhando lá, quando volta para cá, isso aí conta também como tempo de contribuição? Depende do país. Se o país em que ele trabalhou tiver convênio com o Brasil, ele pode usar tanto esse tempo para aposentar no Brasil, quanto o tempo trabalhado no Brasil para aposentar no país em que ele esteja. É possível, sim. No caso da pergunta, eu acredito que se ele cumprir os requisitos para aposentadoria integralmente no Brasil, ele pode requerer um outro benefício. Fabrício, você fez uma série de simulações aí com relação a planejamento financeiro, que dá para a gente, sei lá, de repente respirar mais tranquilo no fim da vida. É uma espécie de aposentadoria? Como que a gente pode dizer isso? Seria aposentadoria complementar, né? Como é que a pessoa poderia se programar para, eventualmente, você ter uma aposentadoria complementar. Eu fiz várias simulações aqui. Todo produto financeiro que fala sobre aposentadoria complementar, em geral, o que você vai ter? Você vai ter um valor inicialmente investido, que é um investimento inicial, tá? E um valor de mensalidade, que você vai contribuir pelo tempo em que você se programar. Isso como a aposentadoria privada, né? Você fica completamente livre para escolher quanto tempo você quer contribuir e qual o montante que você quer contribuir por mês. Qual que é a vantagem? A vantagem é, quanto mais você contribuir, maior você terá de benefício lá na frente. Tá? Então, fiz uma simulação aqui, vamos começar uma coisa bem básica. Um investimento inicial de R$10.000 e a pessoa pagando R$200 por mês. Num período de 10 anos,
em uma taxa de... Aí tem outra questão também das taxas de juros que vai depender do perfil do investidor. Tem investidores que têm um perfil um pouco mais arrojado, que eles vão topar correr um pouco mais de risco, e tem parte dos programas de aposentadoria complementar que estão relacionadas a investimento de ações em bolsa de valores e que tem um pequeno componente de risco. Que no longo prazo, né, quando a gente fala 10, 15, 20 anos, em geral, no longo prazo, esse risco ele acaba sendo muito diluído, né? A gente poderia dizer que esse risco de aplicações de longo prazo são muito próximos de qualquer aplicação financeira que você tem, chamadas conservadoras, né? Então, com uma taxa de 0,8%, que é uma taxa bem conservadora, né? Aí você teria, ao final desses 10 anos, R$66 mil que você poderia exercer de várias formas possíveis. Por exemplo, você poderia exercer durante 10 anos que você contribuiu isso, você teria, na sua complementaridade de benefício, algo próximo a R$550 por mês. Um investimento de aproximadamente R$200. Isso, R$200 por mês. É o que a gente está fazendo aqui, uma simulação de uma aposentadoria complementar. Exatamente. Né? É o que seria a previdência privada? É a previdência privada. A previdência privada. E tem várias modalidades, quer dizer, tem 2 tipos básicos de previdência privada. Você tem um que é chamado de PGBL, que é Plano Gerador, como é que é? Plano Gerador Livre de Benefício, e o VGBL, que é o Vida Gerador Livre de Benefício. Tá? Qual que é a diferença dos dois? O PGBL é destinado para quem faz o cálculo, faz a declaração de imposto de renda completa, e que ele pode abater aquele valor do imposto de renda devido. E aí, no final do período, quando ele for sacar os benefícios, aí ele vai ter o imposto incidindo sobre o valor que ele tem do benefício que está sendo exercido lá na frente. E o VGBL é para quem faz a declaração simplificada ou quem não quem não contribui, quem não tem necessidade de declaração de imposto de renda. A vantagem desse é assim, você não abate o valor do imposto de renda, mas no final do período, quando você for exercer, aí vai incidir o total do imposto de renda sobre o valor que você conseguiu obter naquela aplicação financeira. Vamos fazer o seguinte, Fabrício, no próximo bloco a gente volta então a fazer outras simulações para ajudar quem está em casa, então poder se programar melhor para esse período da vida, a aposentadoria. É tão importante, todo mundo quer viver esse período com tranquilidade, é isso que a gente está tentando fazer aqui hoje, ajudando você de casa, tá? Não sai daí, a gente volta também respondendo dúvidas daqui a pouquinho.